Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me agora e dá vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Trecho 457, 17 de fevereiro de 1901. O homem vem de Deus e deve retornar a Deus. Esta manhã, encontrando-me toda oprimida e sofredora, vi o meu amado Jesus e muitas pessoas mergulhadas em muitas misérias. E ele, rompendo o silêncio que tinha há muitos dias, me disse: Minha filha, o homem nasce primeiro em mim e por isso recebe a marca da divindade. E saindo de mim para renascer do seio materno, lhe dou ordem de caminhar um pequeno trecho de caminho. E ao término desse caminho, fazendo-me encontrar por ele, o recebo de novo em mim, fazendo-o viver eternamente comigo. Olha um pouco como o homem nobre, de onde vem, para onde vai e qual é o seu destino. Agora, qual deveria ser a santidade deste homem saindo de um Deus tão santo? Mas o homem, ao percorrer o caminho para vir outra vez a mim, destrói nele o que recebeu de divino. Corrompe-se de modo que no encontro que temos para recebê-lo em mim não o reconheço mais. Não descubro mais nele a marca divina, nada encontro de meu nele, e não o reconhecendo mais, minha justiça condena-o a andar disperso no caminho da perdição. Quão terno era ouvir Jesus Cristo falar sobre isto, quantas coisas fazia compreender, mas meu estado de sofrimentos não me permite escrever mais extensamente. Não é fácil. Eu não tenho muito o que falar, não veio nada para falar sobre isso muito forte. Só lamentar mesmo, né? Lamentar a situação, né? O que a gente faz, né? Lamentar, 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 lamentar. Pedir perdão em nome de todos, né? É o que vem no meu coração, pedir perdão para Deus em nome de todos os seres humanos que estão nessa situação, né? De não conseguir voltar a Deus, de não serem reconhecidos mais por Deus como obra dele. É uma dor muito grande, muito grande, muito grande, muito triste isso. O que vem no meu coração é pedir a Deus perdão, perdão, Senhor, por isso, por essa situação tão triste em que o homem, ele é tão maravilhoso, ele é tão nobre, né, a sua origem. E olha só que situação que ele faz, né? Um pouquinho de tempo que ele vive na terra, ele se dispersa. E aí o Senhor não encontra mais nada dele, nada de você nele. Que tragédia. A gente leu ontem, né? Antes de ontem mesmo o trecho que o Senhor quer o contentamento maior do Senhor é encontrar o Senhor na pessoa, né? O próprio Jesus na criatura. Que o maior contentamento que pode acontecer é o Senhor encontrar o Senhor mesmo na criatura humana. E aí o Senhor não encontra nada, 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 nada nesse trecho, já não encontra nada. Então, pedir perdão. 458, 8 de março de 1901. Jesus diz-lhe que a cruz o fez conhecer como Deus. Explica-lhe acerca da cruz, da dor e do amor. Oba, estou na cruz, estou na dor e estou no amor. Glória a Deus. Continuando o meu pobre estado e o silêncio de Jesus bendito esta manhã, encontrando-me mais do que nunca oprimida, ao vir-me disse, minha filha, não as obras, nem a pregação, nem o mesmo poder dos milagres me fizeram conhecer com clareza como o Deus que eu sou, senão quando fui posto na cruz e levantado sobre ela, como sobre o meu próprio trono. Então fui reconhecido como Deus. Então só a cruz revelou ao mundo e a todo o inferno quem eu era
verdadeiramente. Então todos ficaram abalados e reconheceram o seu Criador. Então é a cruz que revela a Deus a alma e faz conhecer se a alma é verdadeiramente de Deus. Pode-se dizer que a cruz descobre todas as partes íntimas da alma e revela a Deus e aos homens quem é esta alma. Depois acrescentou: sobre duas cruzes eu consumo as almas. Uma é de dor, a outra é de amor. E assim como no céu, todos os 9 coros angélicos me amam. Porém, cada um tem seu ofício especial, como os serafins, que seu ofício especial é o amor, e seu coro é posto mais frente para receber as reverberações de meu amor. Tanto que meu amor e o dele saindo juntos se acoplam continuamente. Assim, as almas sobre a terra lhes dou seu ofício diferente, a quem a torno mártir de dor e a quem de amor, sendo ambos hábeis mestres em sacrificar as almas e fazê-las dignas de minhas complacências. Quem nós somos, né? Nós somos os mártires da dor ou os mártires do amor, não sei. Só sei que eu sou, nesse momento, né? Estou na cruz nesse momento, né? Dolorosa cruz dos nervos, né? Os nervos, meus nervos estão doendo, né? Está sendo apertados. A raiz do nervo está sendo apertada no pescoço e indo para os braços. E a noite inteira tendo dificuldade para se acalmar, né? Por causa da dor. Essa noite demorei para dormir por causa da dor que eu tava sentindo. Mas tonta, não podia ficar andando pela casa, não podia fazer mais nada além de ficar na cama, porque o remédio me deixou tonta demais. Mas fiquei na cama sem poder dormir por muito tempo. Tive sono, sonhos também, né? Sonhos reparatórios, também tive sonhos. Mas tudo bem. Deus abençoe o sonho que eu tive. Foi fácil, não foi fácil, mas Deus abençoe, né? Eu amo e sinto dor também, né? As duas coisas. Então, o filho da divina vontade, eu acho que, né, o ofício do filho da divina vontade é não ter nada de si e Deus vai fazer tudo, né? Então, Deus vai fazer tudo em nós. Agora vai fazer o que ele precisar ser na dor e o que ele precisar ser no amor. Deus abençoe, né, a nossa vida com Deus na terra. Que Ele nos ajude a fazer o ofício que Ele deseja. Ele foi reconhecido só pela cruz, né? E nós também devemos ser reconhecidos pela cruz, né? O que Jesus coloca para mim é que você vai ser conhecido verdadeiramente se você é de Deus depois que você está na cruz. Então, me dá graça, Senhor. Me dá graça de cada vez ser reconhecida mais em Ti, né? Que a cruz me ajude realmente. Eu amo a cruz. A cruz é maravilhosa, né? Ontem eu não pude fazer a live, mas eu estava prontinha aqui para fazer a live, pronta. Se eu fosse uma pessoa, assim, que eu tivesse algum sentimento dentro de mim, né? Ruim, assim, humano. Ah, eu sou imprescindível, não posso faltar na live, né? Não posso deixar de estar na live. Né? Se eu pensasse assim, a cruz não deixa, né? A gente errar, né? Mentir. Eu tava tonta de verdade. Eu tava pronta com a roupa pronta, eu tava com batom, cabelo arrumado, já na frente do computador, tentando mexer no computador para poder arrumar tudo. Mas não conseguia enxergar nada na frente do computador, nada, tava tonta, tonta. Aí eu pedi pra Michelle assumir, fui dormir, fui deitar. Então, assim, o que eu vejo é assim, que se eu fosse uma pessoa, né, orgulhosa, que eu achasse que só eu sei fazer direito, né, a live, né, talvez eu teria me esforçado um pouco mais, mas não um esforço de amor, mas o esforço do orgulho, né, o orgulho.
E não seria amor. Seria, né, falso, seria pecado, na verdade. Seria vaidade, seria... Porque o ser humano, não, no ser humano, pode chegar nesse ponto, né? Fazer esse tipo de coisa. Graças a Deus que o Senhor não permitiu que eu, né, que eu fosse desse jeito, né? É nessa hora que você é revelada, na hora que Deus revela quem você é, né? Na hora que eu fui deitar, eu estava tonta, fui deitar. Eu perguntei para Jesus, será isso mesmo que ele queria? E eu senti uma paz muito grande no meu coração. Acho que era isso mesmo que ele queria, que eu fosse dormir. Que eu deixasse para as meninas fazer a live. Então, assim, graças a Deus. Glória a Deus nas alturas. Obrigado, Jesus. É o que eu peço para Deus, é isso mesmo, a cruz que nos ajuda, né, a sermos revelados. Quem está em nós? O que tem em nós? O que tem, humano ou divino? O que tem em nós? É essa a pergunta que temos que fazer, né? Sobre duas cruzes eu consumo as almas, uma é da dor, a outra é do amor. Então acho que nós estamos nas duas, né? Deus ora põe a gente na dor, ora põe a gente no amor. E assim como no céu todos os 9 coros angélicos me amam, porém cada um tem seu ofício especial, como os serafins, que seu ofício especial é o amor, e o seu coro é posto mais à frente, para receber as reverberações do meu amor. Tanto que meu amor e o dele saindo juntos se acoplam continuamente. Assim as almas sobre a terra lhes dou o seu ofício diferente, a quem a torno mártir de dor, e a quem de amor. Eu espero ser de amor, né? Quero ser mais de amor do que de dor, mas a dor também faz parte. Sendo ambos hábeis mestres em sacrificar as almas e fazê-las dignas de minhas complacências. Amém. Glória a Deus nas alturas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Um homem vem de Deus e deve retornar a Deus. Esta manhã, encontrando-me toda oprimida e sofredora, vi o meu amado Jesus e muitas pessoas mergulhadas em muitas misérias. E ele, rompendo o silêncio que tinha há muitos dias, me disse: Minha filha, o homem nasce primeiro em mim, e por isso recebe a marca da divindade. E saindo de mim para renascer no seio materno, lhe dou ordem de caminhar um pequeno trecho de caminho, e ao término desse caminho, fazendo-me encontrar por ele, o recebo de novo em mim, fazendo-o viver eternamente comigo. Olha um pouco como o homem é nobre, de onde vem, para onde vai e qual é o seu destino. Agora, qual deveria ser a santidade desse homem saindo de um Deus tão santo? Mas o homem, ao percorrer o caminho para vir outra vez a mim, destrói nele o que recebeu de divino, corrompendo-se de modo que no encontro que temos para recebê-lo em mim, não o reconheço mais, não descubro mais nele a marca divina, nada encontro de meu nele, e não o reconhecendo mais, minha justiça condena-o a andar disperso no caminho da perdição. Quão terno era ouvir Jesus Cristo falar sobre isto. Quantas coisas fazia compreender, mas meu estado de sofrimentos não me permite escrever mais extensamente. Então é muito forte mesmo, né? Essa realidade, né? Não é fácil ouvir isso, né? Porque a gente é filho de Deus, né? Então a gente faz parte da nobreza, né? Nós somos os filhos do rei, né? De Deus. Então, quando a gente saiu da divindade, como ele nos criou, e nos criou para um propósito, né? Mas, e quando ele nos deu a terra, né? Essa vida, esse espaço aqui que a gente vive, mas não é para viver de qualquer jeito.
É um caminho que nós temos que percorrer para ter esse crescimento da vida divina em nós, que é o que a gente estava falando ontem na live, né? Do crescimento da vida divina. Que é para aprender, que é para conviver com Deus, que é para fazer os atos, desenvolver os atos com Deus e ter esse crescimento da vida divina em nós. Todos nós recebemos essa vida, né? Mas aí o homem não quer crescer nesse caminho. Ele vai para a terra, gosta das coisas da terra e vai para outras coisas, né? E lá coloca o seu coração, né? E aí ele fica irreconhecível, né? Quando vê, o ser humano tá irreconhecível, todo maltrapilho, né? Não tem mais aquela dignidade de filho de Deus. Não, você não vê a imagem e semelhança de Deus. Não vê, né? Porque a imagem e semelhança de Deus não criou ninguém fraco, alcoólatra, drogado, prostituto, homossexual, sei lá o que mais, o que tem. Não criou uma pessoa assim doente, assim, cheia de pecado, de vício, de miséria, né? Então é para a pessoa ter a santidade de Deus, né? E a santidade de Deus é saúde, né? Saúde de espírito, né? A pessoa tem uma cabeça boa, um pensamento correto, né? O entendimento correto das coisas, né? E tem toda uma sabedoria, né? E tem toda uma santidade, né? Em todo o seu agir, né? Porque está sendo regido por Deus, porque o Deus está vivendo nele, está totalmente diferente. E a pessoa, como ele está descrevendo aqui, né? Que ele não reconhece mais, que gosta da terra. A terra era unicamente um tempo para ele amar e conhecer mais ainda a Deus, para essa vida divina crescer. A terra é para isso. A terra é para a vida divina crescer. Eu entendi da live, né? A vida na terra é para isso. A vida na terra é para convivência com Deus. E é muito importante esse tempo que Deus habita na criatura, no corpo dela, né? Que tem o corpo dela, que tem ali toda essa realidade que ele fala dos veador conquistado, né? Esse tempo, né, é muito importante, né? Desses atos, né, do homem caminhar com Deus, né, na terra, né? E depois passa pelos sofrimentos e tudo é para embelezar, tudo é para santificar, né? Tudo é para enobrecer o homem, toda essa realidade de sofrimento, de dor, de cruz, e para depois ele voltar para Deus limpo, não sujo, contaminado com as coisas do mundo. Mas aí o homem se volta para os inimigos, né? A carne, o mundo, o demônio e gosta deles, né? E quando vai ver, esqueceu de Deus, né? Esqueceu de voltar para o seu pai, né? Esqueceu tudo, né? É como o pai que criou o filho, né? Com um propósito, né? E o filho saiu puro da casa do pai, inocente, puro, né? Sem contaminação. Mas aí ele foi para a faculdade, né? Aí lá ele descobriu o mundo, né? E se contaminou, né? E gostou das coisas do mundo, né? E aí, quando ele volta para casa, depois de formar, o pai não reconhece mais. O filho tem umas linguagens diferentes, o filho tem uns gostos diferentes, o filho tem uns comportamentos diferentes. Tudo é diferente, né? Então, não é assim, né? Então, Deus nos dá liberdade para ir. Mas existem duas escolhas, né? Ou você anda com as próprias pernas, que nunca é, né? Sempre Deus que rege tudo. Mas ou você, na sua liberdade, escolhe não obedecer, ou você obedece a Deus, né? E caminha conforme o que Ele deseja, né? E aí o mundo não vai te contaminar, porque você quer a Deus, né? Você quer as coisas de Deus, né? Então é muito triste essa realidade, né? Em que ele fala aqui, né? Que o ser humano veio dele e nós temos um propósito, né? De voltar para o mesmo caminho, fazer esse caminho de volta para Deus, né? Mas aí quando ele volta para ele, ele não está reconhecendo mais. O homem tem outro Deus, né? É muito triste, é uma realidade para a gente reparar, pedir perdão, sentir junto a dor de Deus é a nossa dor, né? Sentir essa dor, né? Essa tristeza, a gente sente isso, né? A gente, quando vê assim as pessoas longe, né? Quando vê os nossos familiares mesmo, e a gente fica assim, não reconheço, né? E a gente fica pensando assim, né? Fica irreconhecível a pessoa mesmo, né? E a gente fica pensando assim no propósito que Deus tem para aquela pessoa, né? E aí a gente fica vendo ela diferente daquele propósito, né? Então não é fácil, nunca é fácil essa realidade que Jesus está falando aqui, né? Então, para a gente reparar, pedir perdão, fazer os atos, né?
pedir muito mesmo o reino, né? Pedir muito mesmo luz, transformação para a vida das pessoas, né? Jesus diz-lhe que a cruz o fez conhecer como Deus. Explica-lhe acerca da cruz, da dor e do amor. Então, continuando meu pobre estado, e o silêncio de Jesus bendito esta manhã, encontrando-me mais do que nunca oprimida, vi e me disse: Minha filha, não as obras, nem a pregação, nem o mesmo poder dos milagres me fizeram conhecer com clareza como o Deus que sou, senão quando fui posto na cruz e levantado sobre ela como sobre meu próprio trono. Então fui reconhecido como Deus. Então só a cruz revelou ao mundo e a todo o inferno quem eu era verdadeiramente. Então todos ficaram abalados e reconheceram o seu Criador. Então é a cruz que revela a Deus a alma e faz conhecer se a alma é verdadeiramente de Deus. Pode-se dizer que a cruz descobre todas as partes íntimas da alma e revela a Deus e aos homens quem é esta alma. Depois acrescentou: Sobre duas cruzes eu consumo as almas. Uma é a da dor e a outra é do amor. E assim como no céu todos os 9 coros angélicos me amam, porém cada um tem seu ofício especial, como os serafins, que seu ofício especial é o amor, e seu coro é posto mais frente para receber as reverberações de meu amor, tanto que meu amor e o deles, saindo juntos, se acoplam continuamente. Assim as almas sobre a terra lhes dou seu ofício diferente, a quem eu torno mártir de dor e a quem de amor, sendo ambos hábeis mestres em sacrificar as almas e fazê-las dignas de minhas complacências. Então, muito importante esse trecho, né? Porque não é os prodígios, né? Não foi os milagres de Jesus, não foi essa parte, né? Que as pessoas ficaram Hosana ao rei, né? Que fizeram realmente as reconhecer quem ele era. Mas foi no momento mais forte, né? Ápice ali, a cruz, né? E a cruz, ela é muito importante, né? Muito importante, porque ele fala, né, que faz reconhecer os réprobos e os predestinados. Se realmente a pessoa tem uma intimidade com Deus, é no momento da prova que isso vai ser mostrado, né? Aquilo que ela vive com Deus é naquele momento da cruz que vai ser mostrado, né? Que vai ser revelado, né? Quem realmente está naquela alma, né? Quem realmente habita, né? Porque se na hora ela deixa de seguir o caminho dela por causa do sofrimento, se revolta, se zanga, então mostra que não tem virtude, né? Mostra que realmente ela não entendeu nada, né? Não tem realmente uma verdade ali, um segmento verdadeiro, né? Porque quando vem o problema, ela chuta o balde, né? E quando a pessoa permanece perseverante, em paz, apesar do sofrimento, continua amando a Deus, nada muda em relação ao que ela sente por Deus, né? Ela não vai contra Deus porque está sofrendo, ela não joga na cara de Deus falando: Ah, mas eu não te amo mais porque agora eu estou sofrendo, você nunca deveria permitir isso comigo. Então, a forma com que ela vai tratar Deus, né? A forma com que ela vai se comportar no sofrimento, vai falar muito de se realmente é o divino que opera nela, porque quando é o divino tem paz apesar de, não tem perturbação, né? Inquietude, revolta, essas coisas é do humano, né? É das trevas, né? Então aí vai descobrir realmente quem está no coração daquela pessoa, né? Se ela persevera apesar do sofrimento, isso mostra muito de Deus, né? Porque são os atributos de Deus, né? Deus é imutável. Deus não ama uma vez só e outro dia não ama, ele não é inconstante. Então, a divindade, a presença da divindade na alma tem esses sinais, né? De paz, de ordem, né? E toda essa realidade, né? E a cruz é ótima para realmente. Porque naquele momento ali você realmente vê o seu nada, você realmente. Quando você tá muito assim cheio de si, você tá, sei lá, muito cheio de sentimento, de ânimo, é, pode se confundir, sabe? Aquele amor a Deus pode ser ainda como que eu posso dizer? Porque você tem alguma recompensa ali, né? De sentir na oração muito forte a presença de Deus, de sentir ânimo para fazer as coisas. Mas quando Deus te dá uma cruz, te tirando essas coisas, permitindo uma contrariedade, naquele momento ali você tá de mãos atadas, né? Aquele momento ali é tirado. Porque você pode mascarar antes, é como se pudesse assim mascarar.
Até para você mesmo, você não sabe. Parece que confirma até para você mesmo, se é Deus mesmo que opera em você. A cruz, ela não é para Deus só, ela é para você, né? Ela mostra para sua própria alma, ela faz você ver a si próprio, porque ela fala que torna a alma transparente, tá transparente a ela mesma, né? Se você realmente tá. Entra a ligação e ela quase que faz perder meu áudio. É, então, assim, é no momento do sofrimento que vai ser revelado, né? Parece que naquele momento ali, é, você tá sem segurança nenhuma, porque você pode ter segurança humana ainda naquilo que você tem, seja uma saúde, seja pessoas, seja um posto, seja um cargo. Isso pode te dar uma segurança, né? Uma estabilidade. E a cruz parece que tira tudo isso, te tira da terra, te tira toda a sua segurança. Então só fica Deus. Ou para você amar, né? E se apoiar nele, verdadeiramente ver se você. Ou então você olha para as coisas e reclama com Deus. Ah, mas está fazendo isso, está fazendo falta. Não, não, mas você não podia ter feito isso. Então mostra que, na verdade, não era para Deus que você estava olhando, era para as coisas que você tinha antes e perdeu, né? Então, se Deus permanece, você sempre amou Ele. Se naquele momento não permanece, se naquele momento você se revolta pelo que perdeu, então nunca foi para Deus. Você estava olhando aquilo que você tinha. Era o objeto que estava na sua frente ali. O seu bem precioso não era Deus. O seu bem precioso é aquilo que você tinha. E quando aquilo foi te retirado, você descobre quem realmente é a sua mira. Quem realmente você está olhando? Aí foi tirado aquilo e você continua olhando para Deus, então você sempre olhou para Deus, né? Como se fosse assim, né? É muito importante o que a cruz faz. A cruz, ela é reveladora e ela é muito importante porque ela dá verdadeira nobreza também para o ser humano, porque Jesus foi verdadeiramente nobre na cruz. Não foi destruição. A gente não vê destruição, a gente vê triunfo, né? Então, para nós também o triunfo é a cruz, né? O triunfo não é glamour, não é prodígio, não é todo mundo falando nosso nome, não é reconhecimento humano, não é esse tipo de prodígios, a mira que tem sobre nós, né? Mas o sofrimento, né, já é um sinal muito grande, né? Então é muito importante, né? E eu achei bonito o que foi falado na meditação, né? Que quando Deus manda a cruz para a alma, ele já está mostrando ali realmente vai mostrar muito para ela que o divino, né? Confirmar o divino nela, né? O sofrimento você precisa dele para confirmar isso. Você precisa dele. Se você precisasse disso, né? Ele fala que seria uma afronta, seria prejudicial para nós se ele não mandasse sofrimento. Não seria bom. Seria prejudicial para nós. Seria como se ele não compartilhasse da nobreza dele com a gente, né? Seria como ele deixasse a gente pobre, empobrecido, né? Então é muito interessante. E a cruz revela também aos homens, né? Porque as outras pessoas é um testemunho muito maior, né? Do que quando você está maravilhosa, dando conta de tudo, aí as pessoas ficam, né? Mais ou menos assim, vendo, mas vendo o seu exterior, né? Mas quando você não tem nada para oferecer para elas, a cruz é como se não tivesse mais nada para oferecer, assim, para as pessoas, né? E elas continuam vendo você ali amando a Deus, sem preocupar se as pessoas estão te achando maravilhosa, bonita. Pensa assim, alguém na igreja, né? Que é muito ativa, né? Na comunidade, todo mundo gosta de estar com a pessoa, porque a pessoa é muito ativa, perseverante, sei lá, blá, blá, blá. Mas aí depois vem um sofrimento muito grande, ela não consegue mais dar atenção para tudo que ela dava, né? E ela permanece fiel a Deus, mas ela não consegue ali dar conta de tudo, né? Mas é um testemunho muito grande para as pessoas, porque humanamente ela não tem nada para dar para ninguém, mas ela permanece, né? Então é como se mostrasse realmente quem é aquela alma, né? Quando você vê ela perseverar no sofrimento, é que você realmente percebe, né? Que quem tá ali mesmo regendo a criatura, né? Porque você vê uma pessoa assim, nossa, ela é muito fiel a Deus, lá na igreja e tudo. Mas aí vem o sofrimento, aí ela nem é católica mais, ela largou tudo por causa do sofrimento, aí você fala, então nunca. Então, realmente, era muito exterior, né? Os atos dela, né? Porque veio a cruz, o sofrimento, e ela largou até o catolicismo, né? Então, aí você vê que aquela pessoa ali realmente
não era uma coisa assim fixa, né, enraizada a fé dela, né, mas era uma empolgação, um sentimento, né. Então é muito importante, porque a cruz te tira tudo isso. Se só tem isso, você se perde. Mas se tem intimidade com Deus, ela vai aparecer nessa hora. A sua intimidade com Deus vai ser descoberta nessa hora do sofrimento. Se as verdades que você estuda está fixando na sua mente, se os conteúdos realmente estão te alimentando, é no sofrimento, porque é tudo que você tem. E se não tiver, então não foi fixado, você se alimentou superficialmente, né? Então a cruz revela a sua intimidade com Deus, mais do que a sua pregação, mais do que você saber falar bem, né? Mas é o seu testemunho mesmo ali de fidelidade de perseverança aquele sofrimento ali, você aceitar aquele sofrimento, né? Isso já é um sinal divino. A pessoa aceitar o sofrimento, isso é divino, não é humano. Isso é um sinal muito grande de que a pessoa tem Deus, né? Ela aceitar o sofrimento que ela está passando e ficar calma apesar de, ficar em paz apesar de. Não blasfemar, mas ficar em paz e fazer tudo que tem que ser feito normal, né? O tratamento. Mas enquanto isso ela estiver paciente, né? Esperando, sem revolta, né? Então, aí você vê, nossa, a pessoa realmente ela transmite isso, né? Ela realmente está em paz. Aí isso é um testemunho muito grande, mais do que as pregações que ela deixou, né? É o momento que ela está sendo mais testada, né? Ali, né? Então é muito importante isso. Então ela já é a pregação viva, ela é a confirmação dessa pregação, né? De tudo isso, né? Então é muito grande o mistério da cruz, né? E ele fala da cruz do amor e da dor, porque ora a gente tá no amor e tá na dor também. Então é as duas realidades. Por isso que ele fala pra Luísa, não fica chateada de ficar privada, você tá tipo na cruz do amor, né? Porque ela tá ali amando a Deus. Vem, Jesus, vem, vem. E só sentindo aquele amor, aquela atração, e ele não vindo. E ela achava que aquilo ali não era sofrimento, que o sofrimento era só mesmo estar crucificada, né? Mas ele falava que era até mais forte a privação, né? Então, assim, então o amor é isso que a gente vive, né? Pondo Deus acima de tudo, não pensando em nós mesmos, né? Amando a Deus, né? Então, essa realidade mesmo somos esses mártires, né? Do amor, porque assim, a gente tá o tempo todo buscando nessa atenção com Deus, né? Essa correspondência com Deus, né? Então, se a gente tá sem a dor, mas a gente tá amando a si mesmo, né? E a gente ama a cruz, independente se tá com ela agora ou não. A gente ama, né? A gente ama quando a gente quer a vontade dele, porque o amor é a vontade dele, né? O amor é a vontade divina, né? Então, quando a gente ama a vontade dele como ela dispõe, entendeu? Então a gente está nesse amor constante, amando a vontade de Deus, que hora vai te dispor cruz e hora pode te dar o gozo, e você vai amar a si mesmo. Então você vai viver as duas realidades, né? Amar o que Deus dispor para você viver naquele momento. Amar a circunstância que é amar a vontade dele. Igual tá falando do coro dos anjos que estão velando ele face a face, né? São os mais próximos dele, que vela ele face a face. E a gente aqui faz isso através da divina vontade, vendo a vontade divina dele, que é aceitar tudo o que acontece e estar ali, amando aquilo que ele dispõe, né? Amando a vontade dele, seja na hora da cruz, seja também na hora da ausência dela, né? Mas amando tudo que Deus realiza, né? Junto ali, né? Então, assim, as almas sobre a terra lhe dão os ofícios diferentes. A quem a torna o mártir da dor e a quem do amor. Então, a gente vive esse amor constante a Deus, né? Que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, morrer para nós mesmos, não pensar em nós mesmos, né? Então, é isso. Amém? Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma.
Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 28 de novembro, volume 4, capítulos 57 e 58. 17 de fevereiro de 1901. O homem vem de Deus e deve retornar a Deus. Esta manhã, encontrando-me toda oprimida e sofredora, vi o meu amado Jesus e muitas pessoas mergulhadas em muitas misérias. E ele, rompendo o silêncio que tinha há muitos dias, me disse: minha filha, o homem nasce primeiro em mim, e por isso recebe a marca da divindade. E saindo de mim, para renascer no seio materno, lhe dou ordem de caminhar um pequeno trecho de caminho. E ao término desse caminho, fazendo-me encontrar por ele, o recebo de novo em mim, fazendo-o viver eternamente comigo. Olha um pouco como o homem nobre, de onde vem, para onde vai e qual é o seu destino. Agora, qual deveria ser a santidade deste homem saindo de um Deus tão santo? Mas o homem, ao percorrer o caminho para vir outra vez a mim, destrói nele o que recebeu de divino. Corrompe-se de modo que no encontro que temos para recebê-lo em mim, não o reconheço mais. Não descubro mais nele a marca divina. Nada encontro de meu nele, e não o reconheço mais. Minha justiça condena-o a andar disperso no caminho da perdição. Que forte, né? Meu Deus do céu. Muito forte, muito forte. E as pessoas não têm, né, consciência disso aqui, da dignidade, né, que ela tem, da nossa dignidade, né? Meu Deus do céu. A gente saiu de Deus, é muito grande isso. Né? A gente recebeu, né, essa marca da divindade. A gente tem o divino em nós. Ao sair dele, ele nos marca com a marca da divindade. Né? Tipo assim, como dissesse, pertence a mim, ele é meu. Tem a marca, né, do Criador. É tão lindo, né? E o plano de Deus era esse, né? A gente percorrer esse caminho aqui, esse pequeno trecho, porque é muito rápido, né? A nossa vida aqui. Que esse caminho que a gente percorresse aqui fosse um caminho de se encontrar por Deus, né? Mas um caminho em Deus para amar, conhecer a Deus e receber de novo, né? E aí ele fala que o recebo de novo em mim, fazendo viver eternamente comigo. Então, Deus, ele nos criou, né?
A gente saiu dele e o nosso destino é retornar de onde a gente saiu, né? Mas no decorrer do caminho as pessoas se perdem, né? E aí vai crescendo e perde tudo, né? Devido à vida que vai levando, às decisões que vai tomando, as almas se desviam do caminho, perde totalmente aí esse propósito, né? Por causa do pecado mesmo, devido às consequências do pecado, né? E as inclinações que o homem ali ficou. Então, meu Deus, é tão triste, né? O homem não tem e desvaloriza tanto nessa vida, não tem reconhecimento disso, né? E se trata com tanto assim desprezo, né? Assim, sem falta de, com essa falta de amor mesmo, dessa dignidade, né? E ele se põe bem baixo mesmo, assim, né? Não vê valor, né? No homem, essa beleza, não enxerga essa beleza, né? Porque o homem se corrompeu, né? É muito triste, né? Deve ser muito triste, assim, muito dolorido para Deus, né? Ver quanto o homem saiu belo dele, tão lindo e maravilhoso, né? Cheio de dignidade, né? Ter a marca divina na alma e perdeu tudo, se corrompeu no caminho e, e quando chega, né? Ali aquele retorno, já Deus não reconhece, saiu, né? Saiu como filho e retornou como alguém reconhecível. Então, meu Deus, é muito forte, né? Que Deus não reconhece mais, né? Esse filho que saiu como filho e agora está retornando como algo estranho a ele, desconhecido. Já não reconhece mais, já não tem a marca do divino, né? Nada em contra de Jesus, dele, né? De Deus na alma. Meu Deus, é muito triste, né? Muito triste. E aí ele fala: a minha justiça condena a andar disperso no caminho da perdição. Muito forte, né? Quão terno era ouvir Jesus Cristo falar sobre isso. Quantas coisas fazia compreender, mas meu estado de sofrimentos não me permite escrever mais extensamente. Então é isso, né? O que Deus espera, né? A gente saiu dele, né? E a gente deve retornar para ele, né? Com a marca dele, né? Ele quer encontrar ele mesmo, né? A vida dele na alma, nesse encontro. Então a gente deve retornar, é o propósito, né? É o que Deus planejou, foi o que Deus ali pensou, né, ao nos criar, né? E pedir para Deus, né, rezar para que as almas, meu Deus, chegue a esse entendimento, seja iluminada com essa verdade, né? Compreenda a sua dignidade, esse amor de Deus, né? E o propósito delas, né? O propósito das almas aí, o plano de Deus para nós. E o quanto somos belos, quanto a alma é bela, é grande, é muito valiosa para Deus, né? É muito triste, né? Muito triste mesmo. Capítulo 58. 8 de março de 1901. Jesus diz-lhe que a cruz o fez conhecer como Deus. Explica-lhe acerca da cruz da dor e do amor. Então, assim, é a marca, né? Assim como assim, essa questão da marca que ele fala desse outro trecho, e mais o sinal, né, de que você pertence a Deus, que você é de Deus, né, e é como você, vamos dizer assim, reage diante da cruz, né, e a gente sabe que o demônio, ele rejeita a cruz, então, se a alma rejeita é porque ela não está ali realmente em Deus, né, ela está numa vida distante de Deus, né, do lado oposto. Então, para reconhecer que a alma está em Deus, assim como Jesus está falando que ele, né, ele foi reconhecido, ele é reconhecido, que a cruz o fez reconhecer como Deus, né? Porque, nossa, somente, né, o que ele viveu e o que aconteceu ali na paixão, né?
não tem como não reconhecer, né? Que só um Deus mesmo para viver tudo aquilo e suportar tudo aquilo. Uma pessoa humana, humanamente, né? No humano, não suportaria, não viveria tudo aquilo que ele ali viveu, né? Diante da cruz. Então é muito forte, né? E assim também a vida, né? Em nós, aqui na desvantagem, para reconhecer Deus em nós, né? Para ele reconhecer ele mesmo, para ele ver ele mesmo em nós, é só por meio da cruz, né? Como é que a gente vai reagir? Como vai, né, lidar diante das situações e circunstâncias, né? Se vai ali aceitar, né, as situações, compreendendo que tudo é vontade divina, tudo tem um propósito, né? Tudo é bom, tudo é para o bem, né? É para a maior glória dele, é para a salvação das almas. Então, né, como vai, né? Ali corresponder diante daquilo, né? Vai ali, como a gente vai corresponder, né? É que vai mostrar, né? Se, se Deus realmente reina na alma, né? Porque a cruz fez reconhecer como Deus, né? E assim mesmo, né? Se reconhecer Deus na alma é através da cruz também, né? Então vamos ver aqui. Continuando o meu pobre estado e o silêncio de Jesus bendito, esta manhã, encontrando-me mais do que nunca oprimida, ao vir me disse: Minha filha, não as obras, nem a pregação, nem o mesmo poder dos milagres me fizeram conhecer com clareza como o Deus que sou. Então, toda a vida dele, incrível, né? Porque ele fez coisas grandiosas, né? Mas não foi as obras, os milagres, né? A pregação ali que ele fez, né? Não foi nada disso, fez ali, foi um motivo ali das pessoas reconhecer ele assim, ele como Deus que ele era, né? A gente vê que as pessoas realmente não reconheciam, aqui, as obras não fez reconhecer, não reconheciam ele como Deus, né? Enxergavam nele como um profeta, né? E como alguém, como é que eu posso dizer? Um rabi, né, ali que entendia da palavra de Deus, mas não não fez, mas não assim não fez o reconhecer o Deus que ele era. As pessoas não enxergou quem ele era. As obras, a pregação não fez ser reconhecido como Deus, né? Aí ele fala que é senão quando eu fui posto na cruz e levantando sobre ela como sobre o meu próprio trono. Então fui reconhecido como um Deus. E aí a gente lembra, né? Que aí ele, realmente as pessoas, alguns ali viram que realmente, né? Quando ele estava lá na cruz, foi que muitos ali enxergaram e entenderam o que estava acontecendo, né? E realmente viram ali, nossa, ele é o Filho de Deus. Ele é realmente Deus, né? A gente vê isso lá na Valtorta, né? Que, assim, vamos dizer assim, que caíram a ficha e reconheceram quando Jesus estava na cruz. Até aquele, teve até um dos doutores da lei lá, um fariseu lá, né? Que só reconheceu nessa hora e ele ficou, nossa, batendo no peito, né? Muito arrependido de não ter reconhecido ele antes. Né? Se eu não me engano, foi até aquele que, quando Jesus tinha 12 anos, tá? Foi lá no templo e conversou com essa pessoa, né? Com esse fariseu, com esse doutor da lei, mas naquele momento ele não reconheceu, né? Jesus ali pregando, falando da palavra, né? Dos tempos e do Messias que viria, e Jesus falando, ele não reconheceu Jesus pela pregação, pelo que Jesus estava falando, né? E ele só percebeu mesmo quem era Jesus, Deus que ele era, quando Jesus estava na cruz. Tem lá na Valtorta, eu lembro desse momento, assim, lá na Valtorta, ela narrando. E é assim mesmo, né? Então, só a cruz revelou ao mundo e a todo o inferno quem eu era verdadeiramente, verdade? Verdade, porque a gente vê lá, acho que é na Valtorta ou não sei se é na Vida Íntima, é um desses livros dessas místicas, que o demônio só compreendeu e viu que quem Jesus era lá. E ele ficou maluco, né? Maluco lá na hora, só foi revelado quando Jesus estava na cruz.
e assim, né, permitiu que eles compreendessem o que estava acontecendo, quem era aquele que estava na cruz. E eles ficaram assim, né, viram que foram derrotados, né? Eles achavam que estavam vencendo, né, ali com Jesus na cruz, mas só, né, porque Jesus foi condenado à morte, ele foi crucificado, as pessoas, né, perseguiam, apedrejavam. Eles achavam que tinham vencido, uau, incrível, né, vencemos, né, mas assim, eles nem entendiam que, mesmo apesar de tudo isso, eles não compreenderam, né, não foi revelado para eles, permitido eles compreender quem Jesus era. Então, só quando tudo foi consumado ali na cruz que eles entenderam, né? Deus permitiu, né? Levantou os véus, vamos dizer assim, e eles compreenderam, né? E ficaram malucos, né? Malucos, porque eles viram que eles perderam, né? Então, todos ficaram abalados e reconheceram o seu Criador, verdade. Então, é a cruz que revela Deus, a alma. Então, é a cruz que revela a Deus, a alma. Que incrível, né? Forte. A cruz que revela a Deus, a alma. Então, a cruz, no momento de sofrimento, que a gente vê Deus. Que Deus é revelado para a alma, né? No momento dos sofrimentos, da cruz, das dores, é que Deus se revela. Interessante, né? Ó, e faz reconhecer se a alma é verdadeiramente de Deus, tá vendo? Então, é através da cruz que Deus se revela, e é por meio dessa cruz que vai realmente ali ver, né, se verdadeiramente a alma é de Deus, né? Se é verdadeiramente de Deus a alma. Como ela vai reagir diante daquilo, né? Como vamos reagir diante do sofrimento? Vamos rejeitar, vamos murmurar, não vamos aceitar, vamos achar injusto ou, né, vamos amar a cruz, abraçar a cruz, né? Se resignar ali e participar desse sofrimento junto com Jesus, porque é Ele sofrendo, né? Quando a gente aceita, quando a gente entende, né, e compreende, né, o valor da cruz e aceita, né, corresponde a essa vontade divina que está enviando aquele sofrimento, né, a gente sabe que é Ele sofrendo em nós e a gente participa da sua dor, né? Então, assim, como a alma vai reagir, né, é que vai ali revelar, né, vai fazer conhecer se a alma é realmente de Deus ou é só fachada, né? Ou você tá fingindo, né? Porque tem gente que finge, né? Ah, eu sou de Deus, eu sou de Deus, até quem tá dentro da igreja mesmo. Mas basta, enquanto tá tudo bem, né? Mas basta vir um sofrimento que revela verdadeiramente se ela é realmente de Deus, se ela ama a Deus ou não, né? É nesse momento. Pode-se dizer que a cruz descobre todas as partes íntimas da alma e revela a Deus e aos homens quem é esta alma. Uau, é mesmo. Meu Deus, assim, as máscaras caem, tipo assim, né? Realmente revela, né? Quem ela é e quem é Deus. Né? Tanto para ela mesma, né? Realmente, nossa, é muito incrível. Tanto para ela mesma quanto para as pessoas, né? Assim, ao redor, realmente revela se a alma, né? Ela vive em Deus, está em Deus ou não, né? Como ela vai reagir? Meu Deus, já tem uma intimidade, mas ela vive uma vida com Deus. É, nessas situações, né? De dificuldades. Muito legal. Nossa, a cruz é incrível, né? E aí a gente vive tanto isso, né? Na divina vontade. A gente vive. Depois acrescentou: sobre duas cruzes eu consumo as almas. Uma é de dor, a outra é de amor. Uau! A alma é consumida. Deus consome a alma, né? A alma é consumida por Deus, né? De dois modos aqui, né? São duas cruzes, né? Para você ver, né? O amor também é uma cruz, que causa sofrimento também. O amor causa sofrimento. Vê quando Deus sofre, né? Por tanto que Ele nos ama, pela ingratidão, rejeição, né? Pela falta de amor, Ele sofre de amor também.
né? Então, assim, é muito legal. São duas cruzes, a dor e o amor, né? E a gente vive, meu Deus, demais isso, né? Meu Deus, assim, a gente sofre demais no amor ali, né? Assim, pela falta de amor das pessoas em direção a Deus, né? Pelas ofensas, a gente fica assim, meu Deus, sofre demais, né? Por as almas não amarem a Deus, né? Rejeitarem a Deus. E assim como no céu, todos os novos coros angélicos me amam, porém cada um tem seu ofício especial. Como os serafins, que seu ofício especial é o amor, e seu coro é posto mais frente para receber as reverberações de meu amor. Tanto que meu amor e o dele saindo juntos se acoplam continuamente. Olha que legal. Assim exame sobre a terra lhes dou seu ofício diferente. A quem a torna um mártir de dor, a quem de amor, sendo ambos hábeis mestres em sacrificar as almas e fazê-las dignas de minhas complacências. Nossa, que legal. Nossa, então assim, aqui na Terra a gente tem, né, cada um de nós, quem vive também na divina vontade, cada um de nós tem seu ofício, que legal. Tem um ofício, um trabalho, né, que Deus quer fazer ali através de nós, né, um ofício diferente para cada uma. Não é tudo assim igual, né? A vida divina, ela quer viver, né? Quer viver ali e vai de modo diferente em cada um, né? É muita vida, né? Muito legal isso. Então, é marcha de dor, dos sofrimentos, né? Da cruz, da dor, e a outra é a cruz do amor, né? Sofre de amor a Deus, sendo ambos hábeis mestres em sacrificar. Uau, que lindo! E fazê-las dignas de minhas complacências. Nossa, maravilhoso. Muito legal esses trechos. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vosso olhar materno. Capítulo 4, volume 4, aliás, capítulo 57. O homem vem de Deus e deve retornar a Deus. 17 de fevereiro de 1901. Esta manhã, encontrando-me toda oprimida e sofredora, vi o meu amado Jesus e muitas pessoas mergulhadas em muitas misérias. E ele, rompendo o silêncio que tinha há muitos dias, me disse: Minha filha, o homem nasce primeiro em mim e por isso recebe a marca da divindade. E saindo de mim para renascer do seio materno, lhe dou ordem de caminhar um pequeno trecho de caminho, e ao término desse caminho, fazendo-me encontrar por ele, o recebo de novo em mim, fazendo-o viver eternamente comigo. Olhe um pouco como o homem é nobre, de onde vem, para onde vai, qual é o seu destino. Agora, qual deveria ser a santidade deste homem saindo de um Deus tão santo? Mas o homem, ao percorrer o caminho para vir outra vez a mim, destrói nele o que recebeu de divino, corrompe-se de modo que no encontro que temos para recebê-lo em mim, não o reconheço mais, não descubro mais nele a marca divina, nada encontro de meu nele, e não o reconhecendo mais, minha justiça condena-o a andar disperso no caminho da perdição. Quão terno, quão terno era ouvir Jesus Cristo falar sobre isso, quantas coisas fazia compreender, mas meu estado de sofrimento não me permite escrever mais extensamente. Ou então, meu Deus, o homem é nobre porque sai de Deus e tem uma finalidade nobre, né? Que é voltar para Deus. Então, mas para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É a famosa frase da Alice no País das Maravilhas.
Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E o homem, ele não sabe para onde vai, né? O homem moderno, sobretudo contemporâneo que a nós, né? Não tem esse reconhecimento, né, de Deus. Então, o homem ele não sabe que veio do eterno e que vai voltar para o eterno, né? Tá faltando muito essa consciência do homem, né? Por isso que tudo que ele faz, você vê que o homem ele se empenha tanto em coisas que têm finalidade temporal, né? Ele se empenha para arrumar um emprego, mas o emprego tem finalidade temporal. Ele empenha para conseguir uma promoção, mas tem finalidade temporal. Ele empenha para conseguir um carro de luxo, mas o carro de luxo é temporal, vai se acabar. Tudo vai se acabar. Tudo tem fim, nada é eterno, né? Então, o ser humano ele tem perdido, né, a noção do divino, né? E é muito interessante, muito bonito que Jesus fala aqui, né, que o divino, né, que era para o homem ser divino, né, que era para o homem ser santo. Então, ó, minha filha, o homem nasce primeiro em mim, por isso recebe a marca da divindade, e saindo de mim parece renascer no seio materno. Dou ordem, cadê? De caminhar um pequeno trecho de caminho, e não pequeno, cadê? É isso. E ao término deste caminho, fazendo-me encontrar por ele, recebo de novo em mim. Ai, meu Deus. Bem, então, vamos ver aqui próximo. Jesus diz-lhe que a cruz o fez conhecer como Deus. Explica-lhe acerca da cruz, da dor e do amor. Continuando meu pobre estado e o silêncio de Jesus bendito, esta manhã encontrando-me em mim mesma, quando oprimia, ao ouvir, me disse: Minha filha, não te. Não. Cadê minha filha? Não as obras, nem a pregação, nem o meu poder dos milagres me fizeram conhecer com clareza como Deus que sou. Cadê? Senão quando fui poderoso na cruz, e levantando sobre ela como sobre meu próprio terreno. Cadê? Então todos ficaram abalados e reconheceram o seu Criador. Então é a cruz que revela Deus à alma e faz conhecer se a alma é verdadeiramente de Deus. Pode-se dizer que a cruz descobre todas as partes íntimas da alma, a revela a Deus e aos homens quem é esta alma. Mas depois acrescentou sobre duas coisas. Eu consumo as almas, cadê? Uma de dor, a outra de amor. É forte isso, né? Eu consumo as almas, uma de dor, a outra de amor. Nossa. E assim como no céu, todos os novos coros angélicos me amarram. Eu tenho um ofício especial. Peraí. É muito claro, né? Esse trecho aqui é muito claro. Nossa, não sei, assim, porque... deixa eu ver.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina da minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do livro do céu, capítulo 4, 57. Fevereiro 17 de 1901. O homem vem de Deus e deve retornar a Deus. Esta manhã, encontrando-me toda oprimida e sofredora, vi o meu amado Jesus e muitas pessoas mergulhadas em muitas misérias. E ele, rompendo o silêncio que tinha há muitos dias, me disse: então, é a tristeza. Ela estava oprimida e sofredora, né? Porque não via Jesus, né? Com certeza. E aí quando ela viu pessoas mergulhadas em muitas misérias, né? Que misérias será que são essas, não? Misérias de pecado, com certeza. Vida longe de Deus. Minha filha, o homem nasce primeiro em mim e por isso recebe a marca da divindade. E saindo de mim para renascer do seio materno, lhe dou ordem de caminhar um pequeno trecho de caminho. Então, sai dele, de Deus, e vai para o seio materno para se formar ali, né? E fica ali, né? E ao termo desse caminho, fazendo-me encontrar por ele, então aí quando ele nasce, né? E o recebo de novo em mim, ó que lindo. Então quando ele sai do ventre materno, né? Já está formado e Jesus o recebe de novo. Ai que lindo. Fazendo-o viver eternamente comigo. Então, só esse período que fica no ventre materno, Jesus deixa ele desenvolvendo ali, né? Mas quando ele sai, aí Jesus recebe de novo nele, né? Olha um pouco como o homem é nobre. Ele, onde vem, para onde vai e qual é o seu destino. Então, Jesus quer dizer que o homem, ele é nobre, né? De onde ele vem? Ele vem de Deus. Para onde ele vai? Ele vai para Deus, né? E o destino dele é Deus. A vida dele tem que ser em Deus. Agora, qual deveria ser a santidade deste homem, saindo de um Deus tão santo? Deveria ser santo, né? Mas o homem, ao perceber o caminho para viver outra vez a mim, para percorrer o caminho, para viver outra vez a mim, para vir outra vez a mim, destrói nele o que recebeu de divino, corrompe-se de modo que, no encontro que temos para recebê-lo em mim, não o reconheço mais.
Então, o homem se desvirtua, né? Em vez de ele olhar para Deus, ele olha para si mesmo e para os outros. Não descubro mais nele a marca divina. Nada encontro de meu nele e não o reconheço mais. Minha justiça condena-o a andar disperso no caminho da perdição. Então, com certeza Deus sempre está nos chamando, né? Desde pequeninos, né? Está nos chamando para viver junto dele. Por que que o homem é tão surdo, será, não? Tão surdo, não consegue ver de onde ele veio. E talvez não se ensina mais, né, às crianças. Quão terno era ouvir Jesus Cristo falar sobre isso. Quantas coisas fazia compreender, mas o meu estado de sofrimento não me permite escrever mais extensamente. Então, é um mistério, né? É um mistério. Jesus diz que o homem é criado nele. Aí ele dá um tempo no ventre da mãe. Depois ele nasce, aí volta, Deus volta com ele, né? A doutora Filó estava contando que a criança, até os 5 anos, ela é pura. Aí depois, não sei por que, vira a chave, né? Aí sim, a criança deixa de ser pura e fica humana. Então, até esse período, ela tem que ter contato com Deus, sempre para ela não perder o rumo da vida, né? Para não perder, para ficar ali gravado nela, né? Mesmo que ela se distraia, ela vai saber o caminho de volta. E porque ela teve o ensinamento. Isso é muito importante. 4:58, março 8 de 1901. Jesus diz-lhe que a cruz o fez conhecer como Deus. Explica-lhe acerca da cruz, da dor e do amor. A cruz, né? Nós temos estudado muito da cruz e algumas pessoas do grupo também estão passando pela cruz, né? Muita dor, né? A Aline está com muita dor. Eu também estou com muita dor e outros também disseram que estavam, né? Passando. Continuando o meu pobre estado e o silêncio de Jesus bendito, esta manhã encontrando-me mais do que nunca oprimida, ao vir me disse. Então ela estava oprimida porque Jesus estava num silêncio, né? Aí ele veio lhe falar: minha filha, não as obras, nem a pregação, nem o mesmo poder dos milagres me fizeram conhecer com clareza como o Deus que sou. Então, Jesus está dizendo que quando ele veio à Terra, né, nem a pregação, nem o poder de fazer milagre fizeram conhecer com clareza como o Deus, que ele era Deus, né? Senão quando fui posto na cruz e levantado sobre ela, como sobre meu próprio trono. Então, na cruz é que as pessoas perceberam que ele era Deus, né? Então, até aquele soldado que furou, né, com a lança o peito dele, saiu água e sangue, se converteu ali, né? Depois de ver tudo que viu,
de todo o sofrimento de Jesus. Então, fui reconhecido como Deus, na cruz, morto. Então, só a cruz revelou ao mundo e a todo o inferno quem era, quem eu era verdadeiramente. Até o inferno, não? Que os anjos e os demônios ainda não entendiam, né? Só a cruz. Então todos ficaram abalados e reconheceram o seu Criador. Reconheceram ele na cruz. Então é a cruz que revela a Deus a alma e faz conhecer se a alma é verdadeiramente de Deus. Pode-se dizer que a cruz descobre todas as partes íntimas da alma e revela a Deus e aos homens quem é esta alma. Então, aqui olha uma chance, né, de nós nos conhecermos plenamente em Deus, né? Quando a gente aceita a cruz, né, e vive verdadeiramente a nossa cruz junto com Deus, junto com Ele, né? Não desprezemos a nossa cruz, né? Vamos abraçá-la como Jesus abraçou, porque a cada um Deus dá a sua cruz, não é igual para todo mundo, de jeito nenhum. A cada um é de uma maneira. É uma maneira de purificarmos, né? Ele nos dá a cruz para nos purificarmos. E quando a gente está junto com Ele, a gente entende o que deve ser purificado em nós. Ela é muito importante. Depois acrescentou: sobre duas cruzes eu consumo as almas. Não é de dor. A outra, uma é de dor, a outra é de amor. Olha, sobre duas cruzes eu consumo as almas. Uma é de dor, a outra é de amor. E assim como no céu, todos os 9 coros angélicos me amam. Porém, cada um tem o seu ofício especial, como os serafins, que seu ofício especial é o amor, e seu coro é posto mais frente para receber as reverberações de meu amor. Tanto que meu amor e a deles, saindo junto, se acoplam continuamente. Então, Jesus diz que ele tem duas cruzes, são duas cruzes, uma de dor e uma de amor. E assim como no céu, todos os 9 coros de anjo me amam. Porém, cada um tem seu ofício especial. Então, ele está explicando como se estivesse explicando as dores que ele manda para nós, né, da cruz, né? Como o serafim. Os serafins, que seu ofício especial é o amor, e seu coro é posto mais frente para receber as reverberações de meu amor, tanto que meu amor e o deles, saindo juntos, se acoplam continuamente. Então, é o amor que Deus quer de uns e de outros quer a dor. Assim as almas sobre a terra lhes dou seu ofício diferente. A quem a torno Marte de dor, a quem de amor. Ah, então é diferente. Veja bem, todos nós sofremos, né? Mas tem 2 tipos de sofrimentos.
o sofrimento da dor, de Marte doador, e do amor, sendo ambos hábeis mestres em sacrificar as almas e fazê-las dignas de minhas complacências, né? Então, Marte da dor, né? Dor, talvez, no corpo, vamos dizer isso, né? E quem de amor? E quem deve amar? Apesar de tudo o que acontece na sua vida, você tem que amar. Amar. É interessante isso. Ele nos sacrifica no amor. Estou lembrando a minha vida com meu marido, 20 anos que ele bebeu, né? Foi uma dor de amor, porque eu não desisti dele, nem da família, nem de nada. Eu amei. Talvez seja, né? Marte do amor. Não sei, Senhor. O Senhor é que sabe, né? Eu sei que te amo de todo o meu coração. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 4, capítulo 57 e 58. Capítulo 57, 17 de fevereiro de 1901. O homem vem de Deus e deve retornar a Deus. Esta manhã, encontrando-me toda oprimida e sofredora, vi o meu amado Jesus e muitas pessoas mergulhadas em muitas misérias. E ele, rompendo o silêncio que tinha há muitos dias, me disse: Minha filha, o homem nasce primeiro em mim, e por isso recebe a marca da divindade. E saindo de mim para renascer do seio materno, lhe dou ordem de caminhar um pequeno trecho de caminho. E ao término desse caminho, fazendo-me encontrar por ele, o recebo de novo em mim, fazendo-o viver eternamente comigo. Olha um pouco como o homem é nobre, de onde vem, para onde vai e qual é o seu destino. Agora, qual deveria ser a santidade deste homem saindo de um Deus tão santo? Mas o homem, ao percorrer o caminho para vir outra vez a mim, destrói nele o que recebeu de divino. Corrompe-se, de modo que no encontro que temos para recebê-lo em mim, não o reconheço mais. Não descubro mais nele a marca divina. Nada encontro de meu nele, e não o reconhecendo mais, minha justiça condena-o a andar disperso no caminho da perdição. Quão terno era ouvir Jesus Cristo falar sobre isto, quantas coisas fazia compreender. Mas meu estado de sofrimentos não me permite escrever mais extensamente. É maravilhoso aqui Jesus falando de quanta dignidade o homem há no homem, porque ele veio de Deus, ele veio das mãos de Deus e veio das mãos de Deus para voltar para Deus. E aí ele vai descrevendo esse percurso do homem até voltar para Deus novamente. O que que acontece? O que não deveria, mas acontece. O homem nasce primeiro de mim e por isso recebe a marca da divindade. Porque quem
Nós, seres humanos, somos corpo e espírito. Somos matéria e espírito. A matéria é os nossos pais quem nos dão. Nós recebemos dos nossos pais, eles cooperam para a nossa existência humana de homens. A cooperação de outro ser humano é em dar, a partir da mesma matéria, o corpo. Mas é claro que é tudo um milagre, porque um ser humano por si só não consegue fazer outro. É tudo milagre divino, é tudo obrar de Deus, é tudo a divina vontade que opera tudo isso. Mas o homem, o casal, quando se une para gerar uma nova vida, ele coopera com a materialidade, coopera com a existência do corpo. Mas só um corpo não torna uma pessoa um ser humano. O que torna um ser humano é que ele tem, além da matéria, tem o espírito, tem a alma, uma alma espiritual. E Deus é quem cria a alma, que é a parte que dá vida ao corpo. A vida do corpo vem da alma. A alma é o que anima o corpo, é o que dá vida ao corpo. Deus tece a nossa alma e coloca dentro do corpo, coloca no corpo, funde a nossa alma com o nosso corpo para dar a vida, para dar o movimento, para dar a existência ao nosso corpo, a dar existência à nossa vida, à nossa pessoa, ao nosso ser individual. E aí ele fala que por isso que o ser humano recebe essa marca da divindade. E saindo de Deus é para renascer sai de Deus a alma e entra ali dentro do onde está sendo gestado ali, dentro do corpo da mulher. Porque até então é só num corpo feminino em que é o espaço de gerar uma vida. Então entra no seio materno, dentro do útero materno, essa vida que saiu de Deus, essa alma, e se une ali com esse corpo e torna ali se torna um ser humano, não mais um embolado de células, mas uma pessoa, um indivíduo, uma criatura de Deus, saída das mãos de Deus, porque é Deus que anima, é Deus que dá vida. E ele vai dizer: lhe dou ordem de caminhar um pequeno percurso, um pequeno trecho de caminho. Então, ele estabelece ali um tempo de existência na Terra. Pode ser que seja algumas horas, tem seres humanos que vivem algumas horas apenas no mundo. Mas tem seres humanos que vão viver anos, décadas, passa de 100 anos até. Então, é um percurso que Deus determina, esse pequeno trecho. Pra Pequeno, porque em comparação com a eternidade, a vida humana na Terra não é nada, é um sopro. E ao término desse caminho, fazendo o homem encontrar por ele, Deus faz com que o homem encontre ele novamente, encontre Deus novamente, que é o momento da finalização da vida na Terra. E aí Deus vai receber de novo esse homem lá de novo. Nós saímos das mãos de Deus para voltarmos para as mãos de Deus, para que vivamos eternamente com Ele. Então, Ele faz com que nós vivamos eternamente com Ele. Aí ele pede para Luiz: olha um pouco como o homem é nobre, como que o homem é nobre, mas o homem não é nobre por si, mas é porque é de onde ele vem e para onde é que ele vai, que é o destino desse homem, é o que torna o homem nobre. Ele sai das mãos de Deus para voltar para Deus. Isso é que torna o homem nobre. E ele vai continuar: qual então deveria ser a santidade desse homem saído de um Deus tão santo? Então, olha só, a nobreza, a, a, a santidade do ser humano, uma vez que saiu e vai voltar para Deus, como que não deveria ser santo o homem? E aí Jesus vai se lamentar, mas o homem, ao percorrer o caminho, esse pequeno caminho que ele deu para o homem percorrer, que é a vida na terra, para depois voltar para ele, ele fala assim: ó, mas o homem, ao percorrer o caminho para vir outra vez a mim, destrói nele o que recebeu de divino, destrói tudo aquilo que recebeu de Deus. Ou seja, se descaracteriza de Deus, corrompe
corrompe-se, de modo que no encontro que temos para recebê-lo em mim, não o reconheço mais. Então, no momento em que a alma termina o percurso aqui, que precisa voltar, se encontrar com Deus novamente para morar definitivamente na casa de Deus, Deus não o reconhece mais. Ele foi corrompido. O homem se corrompe de forma que Deus não o reconhece mais quando ele precisa retornar. Então, o que que acontece? Deus não descobre mais no homem a marca dele, a marca divina. Nada ele encontra de divino no ser humano e não reconhece mais o ser humano. E por que Deus não reconhece mais esse ser humano? Porque foi corrompido, foi deteriorado, porque foi fragmentado, porque foi esfacelado, caminhando na terra, se esfacelou, se retirou tudo que era divino. Aí, quando chega no momento de retornar, a justiça condena esse homem a caminhar na perdição eternamente. Por quê? Porque não tem mais nada de Deus nele. Então, o que que um ser humano que, durante o percurso, durante a caminhada que fez na terra, fez desaparecer tudo que era divino nele, tudo que caracterizava, tudo que o identificava com Deus, tudo que identificava ele com o divino, ele jogou fora, ele desprezou. O que que ele vai querer fazer no céu? Não é mais lugar dele lá, porque não tem mais identificação, não tem mais aparência, não tem mais semelhança. Então, olha que grave. A gente tem que pensar muito como é que eu estou vivendo a minha vida aqui na Terra. Será que eu estou me identificando com Deus? Será que eu mantenho essa semelhança que Ele me deu lá quando Ele me criou? Será que quando chegar o momento de eu me encontrar de novo com Ele, será que Ele vai me reconhecer? Será que Ele vai encontrar-se em mim no momento em que Ele me ter de volta, me chamar de volta? Será que Ele vai se ver dentro de mim? A gente meditou essa semana, anteontem, essa semana, um texto onde ele falava que o que faz Deus, que dá complacência a Deus, que ele fica feliz, é quando ele se encontra a si próprio dentro da alma, quando ele se encontra. Então, quando Deus está dentro da alma, aí Deus é feliz com aquela alma. Por quê? Porque aquela alma está sendo aquilo para qual foi feito. É o espaço da vida de Deus. Então, quando nós formos voltar novamente no encontro do juízo imediato, do juízo particular que cada um vai ter no momento da morte, no momento que morre ali, parou, a existência da vida cessou na terra, agora é só a eternidade, vai ter diante de si o juízo imediato e vai ver toda a sua vida com os olhos de Deus. Então, será como que Deus está me vendo? Então, a gente não precisa esperar o momento da morte para poder ter o encontro com a verdade e saber como foi a nossa vida. A gente já pode ir vendo agora como é que está. Será que eu me identifico com Deus? Será que eu carrego a semelhança de Deus? Será que Deus olhando para mim, ele se vê dentro de mim ou não? Então é uma pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias. Ou quanto eu tenho de Deus dentro de mim? Será que eu tenho alguns traços? Ou será que eu estou plenamente identificada com Ele? Ou estou totalmente descaracterizada do ser divino, das mãos criadoras, das mãos daquele que me criou? Das qualidades daquele que me fez. E aí a Luísa vai dizer, ele estava tão terno falando a respeito disso, e ela compreendeu tanta coisa que ela não era capaz de descrever. Então, imagina, o pouco que ela consegue escrever daquilo que Jesus falou para ela, já, se a gente medita a respeito, já vai nos abrir um leque de compreensão, de olhar sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre aquilo que a gente está vivendo, fazendo, como que a gente está agindo, como que a gente está operando. Imagina se ela tivesse conseguido escrever mais daquilo que ela compreendeu. Então a gente precisa pedir, Senhor, dá-me a luz de compreender o que realmente o Senhor está querendo dizer com essas palavras da nobreza do ser humano. Quanto que o ser humano é nobre porque saiu das tuas mãos. Recebeu de vós, Senhor, a semelhança, recebeu de vós, Senhor, as características divinas, qualidades divinas, atributos divinos nós recebemos quando saímos das suas mãos. Então, dá-nos a graça, Senhor, de olhar para a nossa vida e ver o quanto ainda temos de caracteres divinos, ou se não temos nada mais. Se a gente já desperdiçou, se a gente já caminhou um tempo já na nossa vida e desperdiçou tanto tempo.
E se a gente desperdiçou tanto tempo assim, Senhor, dá-nos a graça, Senhor, de que a partir de agora, nem um momento mais eu desperdice, nem um segundo a mais eu desperdice da minha vida com a terra, com as coisas da terra, mas que eu me empenhe com a minha vontade, dando para mim, para o Senhor a minha vontade, para que o Senhor seja dentro de mim aquilo para o qual o Senhor me chamou à existência. Que a partir de hoje eu não dê mais vida à vontade própria, as minhas visões, os meus pensamentos humanos, as minhas ideias, ideologias, compreensões humanas, compreensões, racionalistas, tudo aquilo que faz parte da matéria, mas que eu veja tudo com os teus próprios olhos, Senhor, que eu possa escutar tudo com os teus ouvidos, que o meu coração possa bater, a com os seus batimentos possam ser dentro do meu coração, que a minha boca fale apenas as tuas palavras, que a tua voz, ecoe pela minha boca. E tudo mais, Senhor, dentro do meu ser possa ser essa representação, possa ser essa expressão, essa comunicação do ser divino que o Senhor colocou dentro de mim quando me chamou à existência, quando me fez, quando me criou. E no capítulo 58, de 8 de março de 1901, Jesus diz-lhe que a cruz o fez conhecer como Deus. Explica-lhe acerca da cruz, da dor e do amor. Continuando meu pobre estado e o silêncio de Jesus bendito esta manhã, encontrando-me mais do que nunca oprimida, ao vir me disse: Minha filha, não as obras, nem a pregação, nem o mesmo poder dos milagres me fizeram conhecer com clareza como o Deus que sou, senão quando fui posto na cruz e levantado sobre ela como sobre meu próprio trono. Então fui reconhecido como Deus. Então só a cruz revelou ao mundo e a todo o inferno quem eu era verdadeiramente. Então todos ficaram abalados e reconheceram o seu Criador. Então é a cruz que revela Deus à alma e faz conhecer se a alma é verdadeiramente de Deus. Pode-se dizer que a cruz descobre todas as partes íntimas da alma e revela a Deus e aos homens quem é esta alma. Depois acrescentou: Sobre duas cruzes eu consumo as almas. Uma é de dor, outra é de amor. E assim como no céu, todos os 9 coros angélicos me amam, porém cada um tem seu ofício especial. Como os serafins, que seu ofício especial é o amor, e seu coro é posto mais à frente para receber as reverberações de meu amor. Tanto que meu amor e o deles, saindo juntos, se aclopam continuamente. Assim, às almas sobre a terra lhes dou seu ofício diferente, a quem o terno mártir de dor e a quem de amor, sendo ambos hábeis mestres em sacrificar as almas e fazê-las dignas de minhas complacências. Maravilhoso, Jesus. Uau, 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 uau. Que texto também esse aqui. Meu Deus. A cruz fez conhecer quem era Deus. A cruz revelou quem era Deus. E aí ele vai explicar também a cruz do amor e a cruz da dor. Ele vai dizer: Minha filha, não as obras, nem a pregação, nem mesmo o poder dos milagres me fizeram conhecer com clareza como o Deus que sou. Nem os milagres que ele fez, nada, nem as obras que ele fez, nem a pregação que ele fez. Que, claro, converteu muitas pessoas. As obras que ele fez, as pregações, os milagres converteram algumas pessoas, mas nem isso que ele fez, todos os portentos que Jesus fez durante o seu tempo de ministério, de 3 anos de ministério, porque o restante foi oculto,
foi muito familiar, foi muito oculto em Nazaré, mas quando ele recebe o batismo e vai exercer seu ministério, a pregação do evangelho, da boa notícia, que era ele mesmo, se apresenta ao mundo, nem tudo que ele fez revelou-o como Deus. Muitos não o viam como Deus, via como um profeta, como alguém que vinha de Deus, mas não o via como Deus. Mas no momento em que ele é pregado na cruz, e que obediente não abre a boca para reclamar, ali ele revela quem é. Não era apenas um homem, mas era Deus. E o claro que tinha vários ali, Maria era já sabia desde sempre, ela sabia que ele era Deus, que ele era o filho de Deus, ele era Deus. Mas uma das pessoas que fica nitidamente, que realmente ali, antes mesmo do momento, porque depois que acontece, quando ele morre ali, que todo o céu estremece, toda aquela a natureza se revolve, há aquela escuridão na terra, abalos sísmicos, terremotos e etc, etc, toda aquela realidade da natureza se manifestando, porque o seu Deus encarnado estava morrendo, o seu criador estava ali na cruz, sendo crucificado. Quando a natureza se rebela, ali se manifesta, na verdade, a natureza se manifesta, muitos reconhecem, muitos dizem, verdadeiramente, está na Bíblia, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Muitos reconhecem por ver, mas antes até mesmo de acontecer ali o momento final, teve uma pessoa específica que reconheceu que não era um homem que estava pregado naquela cruz, não era possível que um ser humano pudesse aguentar aquilo. Era o bom ladrão. Haviam aqueles 2 homens que estavam sendo crucificados, um do lado do outro de Jesus, e um blasfemava, xingava, se contorcia na cruz, não aceitava a cruz. O outro ainda xingava Jesus. O outro, olhando tudo aquilo, observava como era possível que um homem no outro ele via ali um ser humano fragmentado, mas naquele, calado, sofrendo, tendo a mãe ali como testemunha, testemunha de todo aquele sofrimento, e essa mãe também no silêncio. Ele reconheceu: não é possível que seja um homem apenas que esteja nessa cruz pregado. Ele reconhece ali que é Deus e ele diz: Senhor, quando estiveres no seu trono, quando entrar no teu reino, lembra-te de mim, lembra-te de mim. E aí Jesus olha para ele com todo amor e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse bom ladrão recebeu ali aquele presente quando ele reconhece que ali não é mais apenas um homem. Então a cruz revelou Deus. Para alguns depois que cessa, depois que acontece a morte, mas para outros antes, para outros durante aquele tempo. Como é possível que um homem pudesse aguentar tudo isso? Somente Deus poderia aguentar tudo isso. E por que que Deus aguentou tudo isso? Por causa de nós. Por causa de nós, para abrir de novo o céu para nós. Então é um mistério que a gente precisa meditar, que a gente precisa aprofundar, que a gente precisa mergulhar, que a gente precisa comer esse mistério, se alimentar desse mistério, de como que é possível a cruz revelar Deus. E assim também que ele quer dizer, que assim como a cruz revelou ele, revelou a divindade, assim também no ser humano a cruz também vai revelar quem realmente está caracterizado com Deus, quem realmente ali ainda mantém essas características divinas que ele colocou, como ele falava no trecho anterior. E quem é aquele que jogou fora todas as características divinas. E o ser humano, por si só, não é capaz de passar pela cruz sem se rebelar, sem se contorcer, sem blasfemar, sem se revoltar. Nenhum ser humano por si só é capaz de passar pela cruz sem se revoltar. Somente um ser humano que está revestido da graça de Deus, só um ser humano que tem ali os caracteres divinos inseridos nele é que pode passar pela cruz e amar a cruz. E por mais que o ser humano busque por grandeza,
por coisas estrepitosas, por coisas extraordinárias, milagres, prodígios, pregações que alentam o coração, pregações que dá aquele calorzinho no coração, que por mais que o ser humano busque o sensitivo, busca ver, porque é sensível, ver é sensível, faz parte do sensível, sensibilidade, é sentido, sentir é sentido, escutar é sentido, tocar é sentido, falar é sentido. Então, por mais que o ser humano busque por esses toques de sentidos, se ele não tiver revestido ali mesmo dessa divindade, se Deus realmente não habitar dentro dessa alma, ela não vai conseguir passar pelas cruzes. E ele vai falar dessa diferença da cruz da dor e da cruz do amor. Então, o que é a cruz da dor? Essa cruz que toca a nossa vida continuamente. A gente sofre, a gente está nessa terra realmente, porque se o próprio Deus se encarna e vem sofrer, por que que a gente quer ser diferente dele? Se a gente quer voltar para o lugar, se a gente quer voltar para ele, se a gente quer, no final da vida aqui na terra, estar com ele, como que a gente não vai aceitar aquilo que ele mesmo passou aqui na terra? Se ele passou sem merecer, ele passou no nosso lugar. E a gente merecendo, por que que a gente não vai aceitar? Então, por isso que muitas vezes é dor, é dolorido, dói, dói, dói. E se a gente tiver mais no humano, a gente vai reclamar. Mas se a gente tiver mais no divino, a gente vai aceitar, a gente vai se resignar. E o que que vai, ele falou num dos trechos agora recente, o que que realmente que eu ouvi agora, não lembro agora exatamente qual foi o trecho, falando que o que santifica não é a cruz em si, é a resignação. É como eu recebo a cruz, como eu encaro a cruz, como eu vivo a cruz. É isso que santifica. Não é a cruz, porque cruz todo mundo tem. Não tem um ser humano na face da terra que não tenha cruz. Maior ou menor, todos têm cruz. De um jeito ou do outro, todos têm cruz. Independente de que forma que seja essa cruz, às vezes é uma cruz material, às vezes é uma cruz espiritual, às vezes é uma cruz psicológica, mas todos têm cruzes, todos têm problemas, todos têm dificuldades, todos passam por tribulações, mesmo aquela pessoa que não precise de nada financeiramente, que tem tudo, 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 tudo que ela quiser, ela tem à disposição, mas lá dentro ela tem um vazio, é uma cruz. Ela tem, ela Ela não é preenchida, ela não é feliz de verdade. Ela tem uma busca, uma sede, aquilo ali é a cruz dela. Essa busca, essa sede é a cruz dela, esse sofrimento. E tantas outras coisas, tem muitas. A cruz se apresenta de várias formas. A cruz não apresenta só de uma forma. Às vezes a gente acha que a cruz é só é um problema financeiro, é uma doença, é um relacionamento tóxico, é uma separação, é uma briga, é um desentendimento. A gente acha que às vezes isso é cruz, uma morte de alguém, isso é cruz. Não, isso não é uma das expressões da cruz, mas existem inúmeras expressões da cruz, muitas, muitas, muitas expressões da cruz. Ela vai se apresentar para cada um de alguma forma, mas o que que vai diferenciar um do outro é como que essa pessoa encara essa cruz. Eu aceito, eu me resigno ela, porque eu sei que é Deus quem está enviando, então se Deus está enviando, amém, porque Ele sabe o que que é melhor para mim. Então eu aceito, eu me resigno. Então isso é o aceitar e viver esse processo é o que vai tornar essa alma santificada. O que vai santificar essa alma é esse aceitar, é esse obedecer, é esse se conformar, se entrar nessa forma da vontade de Deus e ser modelada pela vontade de Deus. Isso que vai santificar a alma. Mas muitas vezes a alma, num estado de consciência maior, ela já entende isso e ela passa a viver essas cruzes já com amor, sabendo que nada, nada, absolutamente nada que me acontece vem para mim de qualquer forma, vem para mim, é uma coincidência. Não, tudo está planejado, tudo está minimamente planejado, tudo está minimamente é, ordenado por Deus. Ele pensou cada coisa, ele ordenou cada coisa. Então, se ele
está no controle, no comando de cada coisa, então eu preciso amar. Então é esse amor, amar a Deus acima de tudo e de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o entendimento, com toda a inteligência, com todo o coração, com tudo, com tudo que a pessoa tem. Amar, independente das circunstâncias, é essa cruz de amor. Então tudo que vem, nossa, vai vir, mas se veio das mãos de Deus, então aleluia, aleluia, porque veio das mãos de Deus. Então se veio das mãos de Deus, então tudo vem das mãos de Deus. Então aleluia, tudo que vem das mãos de Deus, aleluia. Então esse amor, que foi também aquilo que Jesus viveu. Jesus viveu a dor, sim, mas a dor de Jesus era a dor da perdição do homem, era a dor do afastamento do homem, era a dor da rebeldia do homem. Ele experimentou a dor na carne, sim, porque ele também era humano, ele assumiu a natureza humana. Mas o que mais manifesta, o que mais representa, o que mais identifica Deus é o amor dele, é o amor, é essa cruz de amor, cruz de amor. Então é maravilhoso o que o Senhor fala aqui nesse texto. Então vou só repetir aqui. Sobre duas cruzes eu consumo as almas, uma é a da dor, outra é a do amor. E assim como no céu todos os 9 coros angélicos me amam, porém cada um tem o seu ofício especial, como os serafins, que seu ofício especial é o amor, e seu coro é posto mais à frente para receber as reverberações de meu amor. Tanto que meu amor e o deles, saindo juntos, se acoplam continuamente. Então que o nosso amor também, que a nossa vida também seja essa manifestação de amor que reverberando, que recebendo essa reverberação do trono de Deus, mesmo ainda estando na terra, mas o que ele quer é que o céu seja aqui na terra já. O reino de Deus na terra é essa realidade da vida de Deus acontecendo dentro de nós. Esse amor possa se unir. O nosso, que é limitado, sim, com o de Deus, e possa se unir continuamente, se acoplar continuamente. Aí ele vai continuar: assim as almas sobre a terra lhes dou o seu ofício diferente. A quem eu torno mártir de dor e a quem de amor, sendo ambos hábeis mestres em sacrificar as almas e fazê-las dignas de minhas complacências. Então só vamos ser dignos das complacências, do olhar complacente de Deus, do olhar amoroso de Deus, da atenção de Deus, se a nossa vida estiver sendo sacrificada por uma dessas hábeis mestres, que é a cruz do amor ou a cruz da dor. Independente, porque ele fala assim: cada um tem um ofício, independente do nosso ofício, independente da forma que a cruz se apresenta para nós, independente da circunstância, independente da vida que a gente está vivendo, ser essa, ter essa conformidade com a vontade dele, com aquilo que ele está fazendo, aceitar plenamente o que ele está fazendo e como ele está fazendo, só aderir, sim, Senhor. Amém, aleluia. A tudo que o Senhor está fazendo. Sim, Senhor, amém, aleluia. A tudo que o Senhor quer de mim, na minha vida. Porque nada mais é do que ser esse espaço da sua vida, da sua existência. E se encontrar-se a si próprio dentro de mim. Amém, Fiat.